Vamos ver. Chamando o pessoal. Chamar o pessoal já. Ô irmão, salve Maria. Tá ouvindo bem, Celito? Olha aí, Tani Ever, que legal, cara. Deus abençoe, meu irmão, saudade, hein? Tá um pouco claro hoje, né? Ou é meu olho, não sei. Deixa o pessoal ir entrando. Daí a gente já vai começar, tá bom? Clécia, minha irmã, salve Maria. Que bom tê-la aqui. Conseguiu dar um jeito de organizar tudo, né? Confesso que estou muito ansioso por essa formação, por essa live, né? Porque é um tema que eu amo, né? Todos os temas da igreja eu amo, mas esse é um tema especial, né? Que eu quero trabalhar a questão do pensamento da igreja sobre um tema hoje muito falado, mas pouco feito, né? Angélica, que saudade, salve Maria, né? Um tema que há muito tempo vem se propagando, né? Vem se propagando uma forma de entender o que é adoção, e a igreja sempre fez isso, né? Sempre trabalhou dessa maneira de ajudar, né, a cada pessoa na adoção. Vou aguardar só mais alguns segundos para que o pessoal possa estar entrando, e daí eu já vou dar início, né? E eu quero falar, né, no final, eu quero ver se eu consigo deixar para quem tiver alguma dúvida perguntar, né? Se eu não conseguir no final, daí eu abro outra live, né? Que aqui o Instagram deu 1 hora, ele já para. Daí eu abro uma outra live e a gente faz perguntas e respostas lá, tá bom? Bom, vamos começar, né? Vamos já dar início, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagramos tudo, toda a fala, todo o meu pensamento, todos os meus atos ao Imaculado Coração de Maria, a Santíssima Virgem Maria, que possa estar à frente de toda esta live, de toda a minha vida, da vida de cada um de vocês, né? Consagramos tudo que temos, consagramos o nosso coração, consagramos as virtudes que habitam em nós, tudo ao Imaculado Coração de Maria, que ela saiba conduzir a nossa vida, conduzir nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações da maneira que lhe convém, né? Que ela possa passar à frente de tudo, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas tribulações e de todas as nossas alegrias, que tudo é dela, né? Totus tus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, né, é muito interessante esse tema. Eu, há muitos anos, venho estudando, né, procurando saber como que é entender melhor o tema adoção. O que é a adoção, né, primeiramente? Muitos confundem a adoção com filantropia, né? Um ato de fazer algo para ter algum retorno em troca, né? E a igreja não ensina isso, viu? A igreja nos ensina
né, que o ato da adoção é um ato de amor. Como que eu vou falar nisso, começar desta forma, esse ato de amor? Né? A igreja nos ensina que Deus nos ama desde antes de nos conhecer, não é assim? Desde antes, da gente nascer. Desde antes do nosso nascimento, Deus já nos amava, já nos queria, já nos desejava. E assim a cada um de nós, seus filhos. Todos Deus ama. Deus é amor e o amor habitou entre nós pelo ventre da Santíssima Virgem Maria. Né? A Santíssima Virgem Maria gerou o amor no meio de nós. Então eu quero trabalhar em todas essas questões. Né? A igreja nos ensina que desde a concepção até a morte é uma vida. E tem que ser protegida, e tem que ser guardada, e tem que ser zelada, confiada a cada um de nós, a toda a igreja. Muitos de nós, né, principalmente nessa questão de adoção, começamos a criticar situações sem entender. E isso que eu quero trabalhar um pouco aqui também hoje. Vou tentar trabalhar tudo isso. Né? Porque entendem a adoção de uma forma errada e ficam divulgando coisas errôneas pela internet. Como, né, que tem lá 47 mil crianças em casas de adoção, casas, abrigos, né? E não sabem que a quantidade que está para adoção, não sabem a quantidade que está ali para que não querem ser adotadas, não sabem a quantidade que pode ser adotada ou não, não sabem como que é que funciona a adoção, né? Como que é das 20 mil famílias que tem para adotar 9 mil crianças, o porquê que tem 20 mil e 9 mil, ninguém sabe nada disso e ficam falando coisas e coisas aí pela internet. Né? É um dos assuntos que mais para frente eu quero trabalhar. Mas vamos lá, né? Desde sempre a Santa Igreja se preocupa, né? A Igreja Católica, ela sempre tratou esta questão da adoção como um meio e um fim, né, para a salvação das almas. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2379, vai falar assim, ó: o Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor ao próximo. O que quer falar isso aqui no Catecismo da Igreja Católica? O homem e a mulher que não podem ter filhos, né? Eles são os únicos a adotar uma criança? Não. Né? Muitos usam disso para falar, não, é obrigação somente daquele casal que não pode ter nenhum filho. Ontem, o Celito está aí, o Celito me marcou num comentário, né? Eu achei muito prudente, né? A fala da Damares, a ministra Damares. Ela estava no evento da igreja dela, onde ela exortava: cadê os cristãos para estarem adotando as crianças, principalmente na questão tardia, né? Porque muitos afastam disso daí, obrigam aquelas pessoas que não podem ter filhos, né, da forma natural, né, a adotar, mas também não param para examinar a questão assim, que eles têm condições também para adotar. Então a adoção, ela não é somente para casais estéreis, né? Ela é um benefício maior ainda para esses casais que lutam. Eu falo por mim mesmo, há 15 anos de casado, ainda sem ter nenhum filhos, adentramos na fila da adoção, né? Por que tão tarde? Né? Trabalhamos tanto eu quanto a minha esposa. Eu, desde quando namorava minha esposa, já falava que eu queria adotar umas partes de criança, né? Sempre achei lindo.
né? E não entendia muito, mas eu achava lindo, né? E minha esposa não sentia esse desejo. Ela queria gerar de uma forma, né? Da forma natural. Então eu fui dando o tempo a ela, porque eu não queria adotar uma criança de uma forma errada, né? Só porque eu queria adotar e minha esposa não. Esse amor tem que nascer dos dois corações, né? Para gerar esse fruto que é a criança. O que nós temos que entender na questão da adoção, né? Qual é o maior beneficiário e o maior protegido na questão da adoção? É a criança, né? Não são os pais. A gente tem que começar a entender dessa forma. As crianças têm total direito a um lar, um bom lar. As crianças, elas têm total direito de ter uma família, porque elas perderam não vou colocar perder esse direito não, tá? Elas, infelizmente, pelas suas famílias geradoras que geraram elas, tiveram algumas dificuldades onde não poderiam continuar com aquelas famílias. E elas têm todo esse direito a ter esse amor. Aquele amor desde a concepção, né, que Deus a amava, tem que ser transmitida pela família. Infelizmente não é assim hoje em dia, né? As pessoas, né, casais que têm filhos não conseguem amar os próprios filhos, ficam querendo coisas e coisas e coisas, esquecem de viver junto a sua família e vão se afastando. O Concílio Vaticano II se preocupou com isso também. No capítulo 3, no número 11, né, ele coloca a seguinte questão: em primeiro lugar, e entre aquelas que definem as formas do apostolado familiar, justamente a escolha de adotar como filhos as crianças abandonadas. Dentro do concílio, e não somente dentro do concílio, dentro de toda a igreja, sempre existiu essa preocupação. Vou começar pelo começo, né? Porque a gente às vezes esquece nessa questão. A igreja sempre se preocupou com as crianças, né? Tanto é que os orfanatos, antigos orfanatos, hoje se falam abrigos, né? Os antigos orfanatos, como iniciaram? Existiu um tempo pós 1932, mais ou menos assim, onde as famílias não estavam conseguindo sustentar os seus filhos. Desde antes já acontecia muitas coisas assim, mas ali foi um ápice, né, das mães terem que entregar seus filhos na igreja, deixar seus filhos na igreja, aos cuidados da igreja, porque elas não tinham mais condições de sustentar os seus filhos. Onde foi crescendo esse número de crianças, onde foi crescendo os orfanatos, né? E a igreja começou a fazer esse trabalho. Tão perseguida que é a igreja, né, que não entendem hoje, né, nesse mundo moderno, que eles faziam, porque qual era a forma da igreja cuidar dessas crianças? A igreja, ela sempre vai se preocupar com a alma de todo seu fiel, seja ele nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. A igreja, ela vai sempre se preocupar nessa questão, a sua alma. Então, dentro desses orfanatos onde religiosas acolhiam essas crianças, padres acolhiam essas crianças, como eles educavam essas crianças? Na fé católica. Sempre na fé católica. E para esse mundo moderno aquilo era um absurdo, onde as crianças eram obrigadas a rezar, né? Ô dó! É melhor as crianças ficarem passando fome na rua do que ficar dentro de um lugar, um aconchego, sendo cuidada, sendo zelada com amor, só porque tinha que rezar, né? Isso foi se acontecendo, e a igreja foi cuidando, a igreja foi zelando pelas almas. Temos santos e santos aí que a preocupação maior deles eram com as crianças. São Felipe Neri,
São João Bosco, Santa Teresa de Calcutá e infinitos santos olhavam para as crianças, se preocupavam com aquelas crianças e tentavam fazer com que aquelas crianças crescessem em virtudes tão pouco colocado no dia de hoje. Hoje, se você for abrir, um católico for abrir uma casa de abrigo ou um orfanato, e ali naquele lugar começar a rezar o terço, começar a rezar as 1000 Ave Marias, começar a rezar o santo sacrifício da missa, o que vai acontecer naquele local? Vai ser fechado. Por quê? Porque o Estado é laico, mas não pode um lugar professar sua fé, ajudando aquelas crianças a crescerem uma virtude. Muito errado esse pensamento modernista. Podem depois discutir, reclamarem. Eu trabalhei com dependente químico, onde que os dependentes que pegavam firme na questão de sua fé, eles estão limpos até hoje, e os outros que abandonavam e não queriam saber, tinham esse pensamento modernista, eles iam se afastando. E nisso engloba, é isso mesmo, todas as pessoas, nesse pensamento. A igreja foi se manifestando sempre. Um dos santos que mais assim, depois pós-concílio Vaticano II, que se manifestou e brigou muito pelas famílias e também por esta questão da adoção, se chama São João Paulo II, meu santo de devoção. São João Paulo II escreveu várias e várias cartas, encíclicas, e nelas sempre ele colocava a questão da adoção. No Familiares Consórcio vai falar assim: os pais cristãos terão assim oportunidade de alargar o seu amor, crescer o seu amor, para além dos vínculos da carne e do sangue, alimentando os laços que têm o seu fundamento no espírito e que se desenvolvem no serviço concreto aos filhos de outras famílias, muitas vezes necessitadas até das coisas mais elementares. As famílias cristãs saberão viver uma maior disponibilidade em favor da adoção e do acolhimento de órfãos ou abandonados, enquanto essas crianças, encontrando o calor afetivo de uma família, podem fazer uma experiência da carinhosa paternidade de Deus, testemunhada pelos pais cristãos, e assim crescer com serenidade e confiança na vida. A família inteira enriquecerá dos valores espirituais de uma mais ampla fraternidade. O que São João Paulo II quer falar aqui? Essa verdade. Quando eu comecei a estudar, há uns 6 anos atrás, o Familiares Consórcio, eu sou horrível para falar assim. Quando ele começou a falar sobre essas questões, isso já queimava meu coração, dessa questão da adoção. A adoção é uma ligação entre dois pais, um homem e uma mulher, que se amam, que querem derramar esse amor também por aquela criança. Eu falo muito com a minha esposa nessa questão, Eu falo para ela: primeiro você não tem que se sentir mãe da criança, primeiro você tem que amar, Falo para ela porque eu falo isso para mim também. Nós temos que primeiramente amar aquela criança. Amor é tudo. Não é somente falar que somos pais, Não é somente olhar para uma criança e falar: não, agora eu sou pai. É amar, dar a sua vida para a salvação daquela alma, Sempre a igreja vai falar nesse sentido, de que assim, os pais têm por obrigação zelar e guardar a fé daquela criança. A igreja sempre vai nos indicar dessa forma. Por quê?
Perdão. Por que a igreja vai falar dessa forma? Porque é pela fé que entendemos dentro da igreja que vamos conseguir educá-los. Como que eu vou educar meu filho com as coisas do mundo? Não tem como. Por isso que muitas e muitas crianças abandonadas estão vivendo, sim, na rua. Porque não tiveram esse respaldo de sua família. Não tiveram quem o acolhesse. E o porquê que eu estou falando tudo isso? Semana passada, a gente estava no Facebook lá e tinha uns feministas, defensores do aborto, criticando, né, a Igreja Católica por essas crianças abandonadas. E assim, como abandonadas? Sendo que a igreja, ela sempre ajudou. A igreja sempre ajudou os orfanatos, a igreja sempre ajudou os asilos, a igreja sempre ajudou em todo o contexto dessas situações. Mas o Estado não. O Estado barrava a igreja, barra até hoje. Isso é uma verdade. Não tem como falar que não. Infelizmente, o Estado não dá à igreja uma maior liberdade para ela trabalhar essas crianças mais. Não dá. Não adianta vir falar para mim que sim, que não dá. Não tem essa liberdade mais. Mas no que a igreja pode fazer por essas crianças, ela faz. Aonde que essas crianças que estão na rua, né, por onde esses defensores do aborto falam, a igreja quer para perto de si. A igreja ama cada uma delas. A igreja se doa por cada uma delas. A igreja enfrenta várias e várias guerras pelas crianças, né? O Papa Francisco, em uma audiência, se eu não me engano, em 2004, preciso depois ver aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os membros do Instituto dos Inocentes do Hospital dos Inocentes de Florença. Isso mesmo. Ele falando com aquele pessoal, esse instituto ele tem somente 6 séculos de existência. Esse instituto é o maior. Se vocês depois procurarem lá, Instituto Hospital dos Inocentes de Florença, né? Vocês colocam aí, vocês vão achar esse instituto, vocês vão ver o grandioso trabalho que eles têm, sem deixar de ser igreja, continuando sendo igreja. É um belíssimo trabalho que eu acompanho de longe, né? Precisava acompanhar bem mais ainda, que é um belíssimo trabalho. E eles há 6 séculos estão em pé, passando dificuldades, lutas, mas ali, pegando aquelas crianças e trabalhando aquelas crianças, para qual finalidade delas? Para ter somente um pai ou uma mãe? Não. Para que essas crianças cresçam em virtude e sabedoria, cresçam no amor. E aquele amor do pai, né? O Papa Francisco falava muito, aquele amor do pai, que é Deus, manifestado sobre o coração daqueles inocentes, eram também transbordados sobre os pais que os adotavam, né? E o Papa Francisco fez uma analogia muito bonita, né, que eu lembro muito bem. No começo desse instituto, e naquele tempo, há 6 séculos atrás, as mães, quando iam deixar suas filhas, né, meu amor, tadinha, tá quase desmaiando de sono. Minha esposa era para estar aqui nessa live, mas ela acorda 5 horas da manhã, ela não conseguia. Mas que bom, te amo. O Papa Francisco faz uma analogia muito linda, né, sobre lá há 6 séculos atrás, onde as mães que não tinham condições de ficar com seus filhos levavam eles à igreja com a metade de uma medalha. E ali eles deixavam aquela metade de uma medalha, para que, com a esperança de que quando aquelas crianças crescessem, elas pudessem encontrar aquelas crianças, unir aquela medalha e falar assim: esse é o meu filho, esse é o meu filho.
Papa Francisco faz uma analogia de que assim, a metade dessa medalha é as crianças. E a outra metade da medalha é Deus. Deus que une essa medalha. E como instrumento desta união são os pais. Por isso que os pais têm esta obrigação de amar. Amar primeiro aquela criança, para depois amá-la como um filho. Eu falo isso porque o que é amor hoje em dia? Amor é somente um sentimento barato que não faz jus nem a palavra amor. Amor é educá-la na fé. Amor é conduzir aquela criança que cresça. Amor é fazer com que aquela alma seja salva. Dentro... estou falando aqui com católicos. Se alguém que não é católico for assistir aqui, não entender, depois me procure, partilhamos, tá? Mas eu estou falando com católicos. Esse é o sentido dessa live. Entendeu? E nós temos que fazer isso. Amar dessa forma, conduzi-los dessa forma, crescendo eles em sabedoria e graça, para que eles possam um dia se unir a outras pessoas, casarem, frutificarem também, e assim ir crescendo em amor. E eu queria falar nessa questão de amor, né? Deus é outra metade da medalha. Ele une o nosso coração. Eu queria agora falar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver só o tempo, porque eu quase vou ter que começar agora. Eu queria falar um pouco com vocês dessa questão, né? Que onde tem muitos mitos, muitas conversas, muitas coisas banais que falam da questão da adoção. Primeiro, perguntam, né? Sempre perguntam pra mim, até eu respondi um irmão um dia que eu coloquei as perguntas sobre isso, que casais que têm filhos não têm direito, né? Ou demoram mais na fila para adotar uma criança do que um casal que não tem filho. Isso é mentira, tá? Existe perfil, existe tudo, né? Para você adotar uma criança, você vai lá, faz um curso, daí depois passa por psicóloga, passa por assistente social juntos, fazem juntamente com sua esposa um perfil para criar como você quer, né, esse filho, para esse perfil ir para os órgãos competentes. E daí ali, na hora que achar uma pessoa, uma criança nesse perfil, daí essa criança vai ter uma proximidade, daí vai ter todo um contexto que é grande, não adianta. Muitos reclamam disso. Eu entendo. Eu sempre falo isso para minha esposa. Eu entendo. Lógico que a gente poderia, em alguns casos, entender melhor, trazer mais rapidamente, né? Mas eu entendo esse contexto, porque aquela criança, quando é abandonada pelos seus pais, ela sofre uma rejeição muito grande. E ser rejeitada por outra família vai ser outro sofrimento. Então por isso que tem um grande processo, né? E muitos falavam nessa questão, eu ouvia há muito tempo isso. Eu estou relembrando aquela pergunta porque existia um tempo que isso acontecia mesmo, né? As famílias que não poderiam ter filhos tinham preferência na fila da adoção. Se eu não me engano, em 1814, mais ou menos por aí, existia isso, né? Não, o Estado determinava dessa forma, onde que as famílias que não tinham filhos tinham preferência e as famílias que tinham filhos não tinham preferência de adotar. Então isso foi se acontecendo ao tempo e foi se criando como uma verdade, não era, né? Infelizmente, naquelas trocas de favores, eu quero ter um filho, você me dá um filho, e assim ia se fazendo muitas formas erradas. Existe até hoje muitas formas erradas de adoção. Muitas formas que não pode se acontecer. Eu falo isso por experiência própria. Muitas pessoas
por saber que nós não poderíamos ter filhos, vinham querer que a gente ficasse com o filho deles. Eu passei por uma situação onde que foi muito difícil, né? Uma pessoa ofereceu a filha, tudo para nós que estava gestando. No momento, graças a Deus, eu falei para ela assim: ó, minha filha, eu quero primeiro que você geste essa criança, que você não aborte. Aí depois a gente vê da forma correta, né? Nunca de forma errada. Onde, graças a Deus, essa pessoa até ficou com a criança. E eu rezava todo dia para que ela ficasse. Minha esposa fica brava com isso, né? Mas eu rezava, porque é a mãe em primeiro lugar. Mas enfim, voltando ao assunto. Existem muitas especulações onde as pessoas não conhecem a verdade. E como esse tempo foi passando, o Estado ele foi tomando postura sobre essa questão da adoção. Por isso que hoje é mais exigente do que antigamente. Antigamente uma pessoa escrevia uma carta falando que não queria mais o filho, entregava para outra que estava pegando o filho, a pessoa ia lá, levava para o juiz decretava e pronto, acabou. Só que daí existia muito tráfico de criança por conta disso. Existia pessoas que pegavam criança para fazer trabalho escravo por conta disso. Pagavam, principalmente no norte, no nordeste, pagavam para os pais tirar aquela criança, para que aquela criança fosse para a fazenda e trabalhar, fazer trabalho escravo. Por conta dessas más pessoas, que hoje a lei é desse jeito. Então não tem como a gente ficar nesse âmbito de discutir sobre a lei, que a lei é demorada, que não sei o quê. Não. Né? A gente tem que entender esse lado também. Não pode o juiz decretar para qualquer pessoa pegar uma criança aí e fazer com que aquela criança sofra. Não pode se acontecer isso. Por isso que existe a lei dessa forma hoje. Outras questões, né? Estou falando muito rápido, estou sendo muito chato. Chato eu sempre sou. Outras questões onde que está se acontecendo muito. Hoje eu vi até uma postagem onde uma grande pessoa, né, não sei se ela está na live aí, mas enfim, ela estava exortando outra pessoa que não sabia que estava falando sobre essa questão de adoção, falando naquela questão de que existe 47 mil crianças, né, em abrigos, 20 mil pais e nenhum adota. Quando você for colocar qualquer coisa na internet, eu te dou uma dica. Antes de você colocar, estude aquele assunto. Entenda o assunto. Não saia falando coisas sem saber, sem nexo. Sabe? Eu estou defendendo aqui, sim, as pessoas que estão na fila de adoção, sim, porque eu sou uma. Eu sei que eu tenho que esperar o tempo certo para que aquela criança daquele perfil adentre sobre a minha casa. E como essas outras pessoas. Sim, em Jundiaí eu lembro dessa matéria, né? Então, acontece o quê? A pessoa tem que começar a entender mais. A pessoa tem que saber como que é o processo de adoção. A pessoa tem que saber como que é essa família, o perfil que essa família escolheu. Eu e minha esposa, a gente tem um perfil que é diferente dos demais, né? Mas enfim, o perfil nosso, a gente não colocou nenhuma exigência. A única exigência, minha esposa queria uma criança até com 5 anos. Daí eu fiquei empurrando e fechei no 6. Na hora que a gente adotar essa primeira, eu vou lá e abro outra já com 8, 9 anos. Não é que eu não tenho isso. O que acontece? Eu esqueci de falar no começo. A mulher... Mulheres me entendam bem. A mulher ela tem em si a graça de gestar em seu ventre. E o homem, ao contrário, ele tem a graça de gestar no coração.
de viver essa gestação no coração. Para o homem é mais fácil aceitar uma adoção do que para uma mulher. A mulher, ela tem ainda aquele sentimento de que ela vai um dia gerar e daí ela tem aqueles medos interiores, aquela batalha interior. E para o homem não. É exemplo São José, né? Estou falando como católico aqui. São José, ele aceitou a Santíssima Virgem Maria, né? E gestou Jesus em seu coração. Os 9 meses que Jesus ficou no ventre de Maria, os 9 meses Jesus ficou no coração de São José. Esse amor dos 3 fantásticos, que eu tenho uma devoção muito grande, né? O coração de São José ia gestando Jesus, ia amando daquele amor que sem se preocupar, porque o pai, a gestação inteira, ele não vai sentir na barriga, ele não vai sentir os chutes, não vai sentir nada, mas ele sente uma graça muito grande em seu coração, uma alegria muito grande, uma alegria de onde que ele vai ter todo aquele sentimento de defender o seu filho, defender a sua esposa, lutar para sustentar a sua família, amando por amor. É por isso que existem bons pais. Pais que entendem isso. Pais que são homens de honrar. Honrar com o seu sim no matrimônio, honrar com o seu sim para gestar aquela família, para cuidar daquela família. Existem moleques também. Um homem que abandona sua filha ou seu filho é um moleque que não quer nada com nada. E não merece aquele filho, não merece aquela esposa, por ser um moleque. Infelizmente é essa forma. Onde que muitos se afastam. E o homem tem, como eu falei antes, tem essa graça. Porque o homem não vai sentir, não vai ter aqueles sentimentos. Mas o homem, ele tem em si a razão. É meu, vou cuidar, vou amar, vou proteger, vou educar. E um dia vai embora. Vai gerar outra família essa criança. É assim o homem. Então ele já tem por excelência, na questão da adoção, uma autoridade maior do que a mulher, né? Eu falava isso ontem para uma amiga, ela não gostou, porque ela fala, não, a mulher ela gesta, então ela tem... Eu falo, não, o homem ele tem por graça, na questão da adoção, né, maior do que da mulher, porque ele não precisa sentir. O homem, quando ele adota uma criança, ele já sabe, né, que ele vai pegar, que ele vai amar, que ele vai cuidar, ele já sabe tudo isso daí. Ele vai investir nisso tudo, né? Eu falo muito isso para minha esposa. Volto naquela questão. Primeiro eu vou amar a criança. Depois eu vou querê-la como filho para mim. Porque esse é o verdadeiro amor. Quando eu olho para uma pessoa e não quero o céu para ela, desde amigos, desde família, desde tudo, eu não a amo de verdade. Eu quero ela materialmente perto de mim, mas espiritualmente eu não consigo amar aquela pessoa. Mas quando eu olho para aquela pessoa e desejo o céu para ela, eu estou amando ela de uma forma perfeita. É assim que um pai tem que ser, é assim que uma mãe tem que ser. Por isso que eu falei no começo da live que na minha casa, com a minha esposa, eu me orientei a isso, de que primeiro, na hora que entrasse uma criança para a nossa casa, que primeiro iríamos amar e depois ser pais. É a mesma forma de um filho que você está gestando aí. É da mesma forma um pai que está ansioso para a espera do seu filho. É amar. Primeiro ama, como Deus amou a ti, como Deus ama aquela criança, da forma perfeita. Aí depois ser pai. E um bom pai, uma boa mãe. Muito se tem, né, na questão da adoção também, as implicâncias
de que assim, isso daí eu já estou falando para as pessoas que estão na fila da adoção, né? A pessoa vai lá, cria um perfil, daí olha para o lado e fala assim: nossa, aquela pessoa entrou depois de mim e já está adotando uma criança. Ai, Deus do céu, quanta imaturidade. A gente vê muito isso acontecer, sabe? É muito triste isso. Porque se você tem teu perfil, aguarde no teu perfil. Espere. Geste. Vive essa gestação. Que é isso, sabe? Tô com 40 minutos. Quero dar um breve testemunho da nossa noite. Ô Vinícius, salve Maria, meu irmão. Eu e minha esposa, a gente adentrou na fila de adoção em dezembro. Em dezembro, dia 7 de dezembro, veio o oficial de justiça no meu trabalho entregar uma declaração que eu estava oficialmente na fila de adoção. Era 4 horas da tarde, eu pulava de alegria no pátio da empresa, porque eu tinha recebido aquela linda notícia. Estamos falando sobre adoção, Vinícius. Quando eu peguei aquela carta, eu falei: meu Deus, eu estou gestando uma criança. Na hora que eu cheguei na minha casa, naquela alegria toda, minha esposa falou assim para mim: nossa, mas será que vai demorar uma criança? Eu falei: não sei, estou gestando. Minha esposa fica pé da vida comigo por essas questões minhas. Eu não quero nem saber. Eu quero ter muitos filhos, né? Esse é um sonho do meu coração, né? E se é pela adoção, eu vou ter muitos filhos mesmo. Até no dia que eu fui fazer entrevista com a psicóloga e com a assistente social, ela falou assim pra mim: quantos filhos você quer ter? Eu falei: 15, no mínimo. Ela olhou arregalada pra mim: mas como? Eu falei: adotando. Vou adotando um atrás do outro. Se tiver 3, 4 irmãos, pode me mandar. Se tiver 10 irmãos, vai ser uma graça, vai vir tudo pra minha casa. Ela: não, mas não é assim. Eu falei: não, vai ser assim. O perfil é meu, eu vou escolher o meu perfil da minha maneira. Então assim, eu vou querer todas as vezes, né? O Celito falava muito pra mim, né? Que via em alguns artigos, né, que a adoção é igual tatuagem. Você fez uma, você quer fazer 50. E eu quero adotar muitos filhos mesmo, né? Por graça de Deus, que eu tenha essa graça. Pela graça de Deus. E quando a gente adentra nessa questão de adoção, né, a gente tem que viver esse amor, de querer amar essa criança, já antes de conhecer, já antes de ter essa criança, já antes de pensar como vai ser essa criança, se ela vai ser menino, se vai ser menina, se vai ter cachinho, se não vai ter. Antes de tudo isso, é já começar no teu coração, já a ter essa graça, esse amor, e buscar esse amor, esse amor em Deus. É sofrido, vai ser angustiante, a espera você vai ficar fazendo tudo isso, mas com uma finalidade, colocando tudo, como católico eu estou falando para você, colocando tudo no Imaculado Coração de Maria e no Sagrado Coração de Jesus. Quando nós começamos a viver isso dentro da nossa casa, foi dando uma alegria muito grande no nosso coração, né? Todo dia cedo, eu estou com essa imagem aqui, né? A gente ganhou da minha mãe. Todo dia cedo, antes de eu sair, eu olho para essa imagem e falo: Nossa Senhora, gera em nosso filho ou filha, né? E saio para o trabalho. Isso, irmão, é o real sentido de estar aberto à vida, desde a concepção, né? Quando eu saio e eu coloco tudo isso, eu estou querendo já gerar em meu coração esse amor. Muitas pessoas, infelizmente, vão para a adoção de uma maneira errada, de achar que precisa de ter um filho porque a sociedade pede um filho. Não, você tem que ir por amor. Eu vejo muitos casos, né, e conheço muitos casos, né, até de famílias que ficam com o filho do irmão,
né? Ou de algum que está passando dificuldade na rua, na cidade, né? Por essa questão de amar. Isso é um ato muito lindo, muito lindo. Se você fazer da maneira correta, indo na justiça, fazendo da forma correta, é muito lindo fazer isso. Temos sim que cuidar daquela vida, olhar para aquela vida. Meu Deus, quantas crianças necessitando de nós. A Damares falava na questão para a sua igreja lá, né? Ela estava com a sua igreja. Ela falava que existia muitos cristãos ali naquele lugar. E existiam muitas crianças também no orfanato. E aquela conta não batia. Eu falo isso também para nós católicos. A conta não está batendo nesse sentido. Porque tem muitos reclamando, falando mal sobre adoção, falando mal que o governo demora, falando mal dos pais que estão na fila de adoção. Mas não vejo cristãos entrando na fila de adoção. Porque a primeira coisa quando você fala, e eu falo por experiência própria, né, do que eu vivi, do que eu vivo, na hora que você vai falar para uma pessoa que você vai adotar uma criança, a pessoa vai vir falar assim para você: não, toma cuidado, você não sabe quem eram os pais. E se os pais fossem drogados? Eu falei: eu sou alcoólatra, minha filha. Eu falei dessa forma para uma pessoa: eu sou alcoólatra. Para graça de Deus, quase 10 anos limpo do álcool. Então eu não tenho direito a ter filho mesmo, eu falei para ela. Ela: não é assim. Eu falei: não, é assim, ué. Então é umas pessoas que não crescem em virtudes, pessoas que não sabem o que falar, né? Ou a pessoa fala assim: é isso, você adota uma criança e depois a Graciela engravida. Parece que é mágica. Tcharam! Não é assim. Tem pessoas sim que tem essa graça. Mas se você vai para a fila de adoção, é porque você já está amando aquela criança. Você já quer aquela criança. Você já deseja aquela criança. Você já anseia por aquela criança. Porque Deus já teve desejo do teu coração. Já colocou o desejo no teu coração por aquela criança. Deus sabe qual vai ser a criança que vai estar com você. Deus já preparou essa criança para você. Assim é conosco. Eu vou falar, mas vou falar muito pouco do que estamos vivendo agora, né, que é uma graça. Né? Nós colocamos nenhum obstáculo na questão de adotar uma criança. Estamos vivendo, já passamos 2 finais de semana, né? Peço a oração de vocês, com uma criança muito linda. Eu não posso dar aqui muita informação porque é sigiloso, né? Mas já estamos, né, namorando essa criança, como eu falo para ela. Eu olho para ela, eu fico sábado e domingo com ela. Fiquei sábado e domingo. Acho que de 10 em 10 minutos eu falava que eu amava, para que ela entendesse que eu a amo mesmo. Mas eu a amo mesmo, né? Minha esposa falou: e se lá para frente não der certo, né? Eles não aceitarem que a gente seja pais dessa menina? Eu falei: pelo menos eu fui pai dela nesse tempo. É esse sentido do amor. É esse sentido do amor que se acabou. Eu vejo por aí um monte de manifestação do amor, que o amor que a igreja tem errado, que a igreja não ama de uma forma verdadeira os seus fiéis, porque a igreja ela ataca o homossexual, porque a igreja não entende a feminista, porque a igreja não entende. A igreja ama, e eu quero amar meus filhos da forma como a igreja me amou, da forma com que a igreja me ensinou a amar. É dessa forma que eu tenho que amar, não é de outra forma. Por isso que eu falei que eu estou falando aqui com católicos. É nesse sentido. Eu tenho que amar meus filhos conforme a igreja me amou, me educou, me ensinou. Eu tenho que educar meus filhos da forma com que a igreja me educou. Eu tenho que educar meus filhos como Cristo nos ensinou, né? Deixa eu pegar aqui na Bíblia, ver se eu lembro a passagem. Para encerrar, e já está com 49 minutos. Nosso Senhor já falava para nós sobre amar uma criança sem mesmo a conhecer.
Em Mateus 18, versículo 5. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome. Pausado. Voltou? Voltou, né? O vídeo foi pausado, né? E aquele que receber essa criança, receberá a mim. Um dia, conversando com um grande irmão, ele me falou isso. Na hora que eu falei como que era aquela criança, eu não posso dar muitos detalhes agora, futuramente conhecerão. Ele olhou para mim e falou assim: irmão, você sabe que você está recebendo Jesus na tua casa, né? E aquilo foi tão marcante no meu coração que eu falei: é mesmo, irmão, estou recebendo Jesus na minha casa. Na hora que eu olho aquela criança entrando, eu imagino sempre essa passagem: estou recebendo Jesus na minha casa. Estou amando da forma perfeita, da forma correta, porque eu estou me doando, mesmo sem saber se aquela criança vai me amar. Não quero saber, mas vou me doar por ela. Fala aí a você que fala muito também, né, sobre ter muitos filhos. Deixa essa questão para você também. Tenha muitos filhos gestados da sua esposa, da gestação de sua esposa, mas também procure também ajudar essas crianças. Faça essa obra de amor, essa caridade, verdadeira caridade, não filantropia. Não faça porque eu vou me fazer de bom e adotar uma criança. Não faça que você também, da mesma forma que você ama os seus, do seu sangue, você vai amar o seu, do seu coração. Eu estou muito emocionado nessa live, né? Muitas coisas da igreja me fugiram da cabeça, né, por conta da minha emoção. Esse é um tema muito lindo. Esse é um tema fantástico para viver. Esse é um tema que temos que cada vez mais se aprofundar e propagar, mas propagar da forma correta, sem mentiras, não de uma forma onde que você não entende nada e fica falando na internet. Não sabem quanto que a gente é machucado quando a gente vê que um idiota útil posta, né, publica no jornal, como muitos publicam, falando que a conta não bate. Mas essas mesmas pessoas que publicam, que um dia eu fui verificar, a mesma pessoa que publica no jornal criticando os pais que estão na fila de adoção, ela nunca adotou uma criança. Não fala daquilo que vive. Aliás, fala daquilo que não vive. Que é fácil as pessoas falarem, mas é difícil as pessoas viverem, né? É um ato de amor. É um ato muito lindo. Eu não sonhava tanto em ter um filho gestado da minha esposa como eu sonho hoje de ter um pelo meio da adoção. A mesma finalidade. Esse a gente gesta do coração. Nós dois, juntos, gestando do coração. Amando. Eu vou amar uma criança. Eu não sei se vai me amar, mas eu vou amar. E você? Você já está amando seus filhos? Você já está pensando, né? Se você está noiva, se você está noivo, você já está pensando em quantos filhos você vai ter e se você vai conseguir ter essa graça de adotar? São João Paulo II fala: os pais cristãos terão, sim, oportunidade de alargar o seu amor para além dos vínculos da carne e do sangue, alimentando os laços que têm o seu fundamento no Espírito. Será que estamos aptos
ou desejosos de fazer isso também como cristãos, como católicos apostólicos romanos? Será que queremos mesmo propagar esse amor desde a concepção? Porque é assim que eu penso, dentro da igreja, conforme a igreja nos ensina. A igreja nunca abandonou nenhuma criança. A igreja sempre amou a todas as crianças. A igreja sempre se doou pelas crianças, tanto na África quanto em todos os lugares, né? Onde nenhum desses bonitinhos da internet vão, a igreja vai. Aonde essas pessoas, essas feministas ficam falando que a igreja é retrógrada, que a igreja não faz nada pelos seus, a igreja já está fazendo há anos. Aonde essas pessoas ateias ficam falando mal da igreja, que a igreja não faz nada por ninguém, a igreja já está fazendo há séculos e séculos e séculos. Porque a igreja ama. E a igreja nos ensina a amar também. Tem alguma pergunta? Eu me acalmei. Me acalmei mesmo. Tiver alguma pergunta aí, quiser que depois eu abro, tem 4 minutos para responder. Né? Tiver alguma dúvida, pergunta. Pergunta sobre adoção, como é, eu não expliquei muito aqui, né? Mas eu vou até adiantar. Sim, irmã, na família de Nazaré. Quer ver também no Antigo Testamento Moisés e tantos outros, né, que vai chegando até a Santíssima Virgem Maria junto com São José e Jesus. Maior exemplo de amor. Maior exemplo de amor por uma família. Desabafei, Celito. Porque é difícil para nós, sabe? Eu converso com várias pessoas que estão na fila de adoção. E a raiva que a gente tem é quando vem um filho de Satanás postar algo no Facebook, no YouTube, falando que conta não bate. Mas não vai adotar. Vai atrás da fila de adoção. Vai colocar um filho lá na sua casa. Daí vai falar pra mim assim: não, acha, vou adotar não. Ai, não, não sei de onde que vem, dos procedentes, né? Como se a criança tem a criança tem uma bomba atômica que vai explodir a casa inteira, né? Pelo amor de Deus. Tem alguma pergunta? Eu acho que não, né? Foi bem claro, gente, né? Eu sei que me emocionei muito, então algumas coisas fugiram da minha cabeça, mas aí tudo para a maior glória de Deus. Mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. O que eu queria encerrar, né, é nessa forma de que você pode amar também uma criança sem mesmo conhecê-la. Você pode amar uma criança e não somente nenezinho, né, como muitos falam. Tem sim pessoas que só querem nenê. O perfil dela quer nenê, né? Tem o que respeitar. Para mim, até os 17 anos eu adotava. Por mim. Tem que respeitar o tempo da minha esposa. Mas eu adotaria, tranquilamente. E não falo isso por falar. Falo porque eu penso muito nessas crianças. Um dia eu rezando para Deus e falava para Deus assim: nossa Deus, como eu quero ser pai, né? Eu falo muito isso nas minhas pregações. E Deus me falava assim: e quantas crianças não querem ter um pai? Estão lá no orfanato. Deus falava isso para mim. Então assim, se Deus falar isso em teu coração, vai atrás, adote. É o maior gesto de amor. Um dos maiores gestos de amor é a adoção.